Então, voltando aqui, né, no estudo do capítulo 1 do livro No Mundo Maior, nós destacamos o item do desdobramento noturno e o porquê das especificidades do grupo. André Luiz vai dizer que o grupo tem 1.200 pessoas, 20% são instrutores, em torno de 240 pessoas, e 80% são aprendizes dos templos espiritualistas em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Ele vai descrever esse grupo com algumas características. Ele vai dizer assim, olha, são companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificam boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através de esforço louvável, mas ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Ou seja, é como se fosse um tanto de águiazinha no ninho. Ainda tem um monte de características potencialmente importantes, mas ainda não sustentam, não aguentam uma condição de trabalho, de dedicação espiritual maior. E aí ele vai dizer que eles são os trabalhadores do futuro. Então a gente olha às vezes, né, assim, o Chico Xavier com milhares, né, assim, vários tipos de mediunidade, atendendo centenas de pessoas durante a semana. Ele vem para nós como se fosse assim, a gente está no maternal, aí vem um PhD de Harvard ensinar para a gente questões de como que funciona a vida no futuro, né? Mostrando os potenciais que a gente vai desenvolver e manifestar um dia. Mas quando a gente volta para o maternal, a gente vai vendo que tem instrutores ali o tempo inteiro, porque eles acreditam que no futuro, ao invés de ter um Chico Xavier, uma Madre Teresa, né, um Nelson Mandela, potencial, como já águias desenvolvidas em voos grandes do conhecimento da virtude, eles estão cuidando o tempo inteiro dessa massa humana que aos poucos vai se individuando, que aos poucos vai, né, se crescendo, porque eles sabem que daqui a pouco, ao invés de ter um de cada desses grandes, nós vamos ter 10 um pouco menores, mas fazendo mais a diferença, e daqui a pouco vão ser 100. E isso, ao longo dos processos aí dos séculos, faz com que em 1000 anos a sociedade possa, por exemplo, estar muito transformada a partir do desenvolvimento desses trabalhadores que, vamos dizer assim, estão potencialmente no desenvolvimento da virtude. Que somos, de certa forma, a grande parte de nós, né? E aí ele fala, por que não traz aqui todo mundo nessa reunião de desenvolvimento de diferentes formações e tudo? Ele fala, não, porque aqui se tivesse muita gente com um pensamento muito diferente, ia dar muita digressão, muita diferença de opinião, e isso acabaria fazendo desperdício de tempo. Ou seja, existem aqueles esforços que a gente entende doutrinários que são de grande divulgação em massa da doutrina espírita, mas à medida em que você vai especificando o estudo ou a tarefa, não dá para colocar pessoas que realmente ainda não estão iniciadas naqueles conceitos, que ainda não têm experiência X ou Y em determinada coisa, porque realmente pode atrapalhar mesmo o desenvolvimento de uma determinada tarefa. Tem muita gente que pode entender isso, isso é elitismo espírita e tal, mas não, a gente sabe que Jesus mesmo ele tinha reuniões que eram, vamos dizer assim, fechadas com os discípulos, e ele tinha os momentos ali de grande explanação pública, onde não se fazia nenhum tipo de seleção das pessoas que estariam presentes, né? Mas existiam os momentos íntimos com os discípulos em que ele fala, olha, agora que eu estou aqui com vocês eu posso dizer, quando ele vai falar, por exemplo, quando ele explica a parábola, né, da questão do semeador que saiu a semear, ele fala, olha, o semeador é isso, o terreno X é Y, o terreno Y é aquilo, e ele dá com mais clareza as instruções aos discípulos, né? Isso aí a gente percebe também, fica mais uma lição para nós. E ele vai falar das características desses espíritos, né, que estão potencialmente ali como credores da confiança de Deus no futuro para tarefas maiores, que são características muito peculiares, né? Grande parte das pessoas que estão buscando um caminho espiritual, mas ainda se veem em lutas íntimas, pessoais, porque ainda não estão robustecidas no seu terreno íntimo ali com relação à fé, à confiança em Deus, né? Ao equilíbrio próprio, mas que tem um potencial a partir das manifestações de boa vontade e esforço ao crescimento muito grande. E aí ele vai falar da importância do sono, né, do desdobramento, para que os espíritos aos poucos possam estar se desenvolvendo, que inclusive começam
né? Eles trazem manifestações inconscientes a princípio desses resquícios, dessas impressões do sono, e que aos poucos eles vão apresentando, encarnados no mundo material, ideias, sugestões, pareceres e inspirações que vão ajudando eles a se desenvolver através que ele chama de recordações imprecisas. Então a gente refletir aí também sobre como a gente se prepara, né, para dormir, quais os tipos de sonho que a gente está tendo, porque a gente pode estar com pequenos esforços, né, iluminativos de leitura, participação em tarefas aí dignificantes, né, mudando hábitos, deixando de frequentar certos lugares, começando a frequentar outros, mudando às vezes o círculo de convivência pessoal, ajudando a gente a poder usufruir mais aí ao longo da nossa encarnação desses momentos de auxílio durante o período do sono. Bacana? Vamos seguir então para o último vídeo desse nosso encontro aqui, que é a reflexão sobre a prece de Eusébio. Tá? Até lá.